Vamos lá agora, Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim: quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa este culto? O que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Mateus capítulo 26, versículo 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que agora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento e os pães da sinceridade e da verdade. Por isso celebremos a festa. Se nós não entendermos esse mistério de Jesus ser um cordeiro pascal, assim como diz aqui 1 Coríntios 5:7, nós não vamos entender o que é o reino de Deus, nós não vamos entender o que é o evangelho do Senhor, nós não vamos entender qual o nosso propósito, qual o propósito da nossa vida. Nós não vamos entender absolutamente nada que tange as coisas espirituais, que transforma o homem e nos regenera e nos devolve de volta à posição a qual Deus nos criou, com total comunhão com Ele. Quando Deus criou Adão, deu a ele o poder do livre-arbítrio. E aí você me diz: o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o poder de desobedecer a Deus. E você me pergunta: como que Deus fez isso com Adão? Deu a ele um poder de desobedecer. O poder que Adão tinha de desobedecer a Deus não era interno, era externo, era uma árvore, era um fruto. Esse era o livre-arbítrio que Adão tinha. Embora Adão não tivesse pecado e nem tivesse conhecimento de tal, não tinha em sua natureza, mas Deus impõe limites, como um pai mostra as consequências
de desobedecê-lo. O grande problema é que quando Adão desobedece a Deus e usa esse poder que ele tinha, o poder de escolher, o poder de decidir, aquela desobediência internalizou, tornou-se parte de sua natureza. Leia Gênesis para que você entenda o que acontece quando o pecado entra no mundo e o que acontece com a natureza humana. Romanos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se alguém foi destituído, demitido, mandado embora, é porque alguém um dia foi instituído. Éramos participantes, eu estou dizendo como homem, o homem era participante da glória de Deus. Havia essa conexão, havia esse reino, onde havia essa comunhão, mas destituídos foram pelo pecado que se internalizou. Agora logo o poder de decisão para desobedecer a Deus não está mais do lado de fora, está aqui dentro. Agora o negócio piorou. Tá bom, né? Tá para melhor, né? Tá muito bom, né? Tá ruim, né? Agora parece que piorou. Piorou. É aqui dentro o que o Novo Testamento chama de carne. O que Paulo vai dizer que são obras da carne, os desejos, as vontades, as pendências, obras da carne. Não tem como lutar contra a natureza pecaminosa. Quando a Bíblia fala de uma luta da carne, ela fala de uma luta do espírito contra a carne. E o espírito é morto se não for vivificado em Cristo. Não tem como vencer pecados se não for por alguém que anulou a consequência deles. Não tem como o homem vencer o pecado se não for alguém que anulou a sentença de tal. Aquilo que é obra da carne, aquilo que são obras, desejos, natureza pecaminosa do homem, o homem não consegue vencer. Pelo contrário, Romanos diz: o salário do pecado é a morte. Continuando, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, para que se receba esse dom gratuito de Deus, eu preciso interromper a consequência, o salário que eu tenho direito a receber. E cabe isso ao entendimento do sacrifício de Jesus, de sua morte e de sua ressurreição. A Páscoa é a festa do povo de Deus. A Páscoa revela, assim como todas as outras festas, mas a Páscoa é a primeira, é a que dá início a uma nova vida, é a que dá início a uma nova identidade, é a que dá início a algo novo, é a que dá início a uma caminhada, é a mensagem do Evangelho. Quando Paulo está dizendo: Jesus, um cordeiro pascal, tirai o fermento para que seja massa nova, tirai o pecado, porque só o cordeiro pascal pode fazer isso. É o cordeiro pascal que livra da morte. Não foi assim a instituição da Páscoa, quando Deus institui ao seu povo em Israel?
matem o cordeiro, passem o sangue em seus umbrais, para que quando vier e passar a morte, não morram os seus primogênitos, mas para que seja guardado e livre pela aliança que você tem pelo sangue em sua porta. Assim nós aprendemos com Craig Hill. Quando o anjo passou, ele entrou nas casas em que tinha o sangue. Era o símbolo da aliança. Então, se nós não entendermos a centralidade do Evangelho, a centralidade da mensagem do Evangelho, o que nós vamos ter? Como vamos viver? Como seremos reposicionados ao lugar que um dia Adão ocupou? Como seremos reposicionados a ter a comunhão com o nosso Pai? Como seremos posicionados em recuperarmos, em sermos restaurados com a nossa identidade de filho? Com a nossa identidade de filho. Eu não quero pregar o que não é, eu quero pregar o que é. Jesus, o Cordeiro, assim disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A revelação que João Batista teve de Jesus foi de alguém que iria morrer, iria anular a morte, porque foi isso que o sangue do Cordeiro fez na Páscoa. João Batista olhar para Jesus e dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele teve a revelação de que Jesus iria morrer, o seu sangue iria anular a morte, mas que a sua morte seria seguida de uma ressurreição, seria seguida de uma vitória, de um triunfo. Eu queria que você entendesse e nunca mais esquecesse isso na sua vida. A morte de Jesus, quem foi vítima foi Satanás. Jesus não foi vítima de sua morte. Jesus morreu e Satanás foi a vítima. Porque a morte de Jesus é quem traz a vitória sobre o pecado. A sua ressurreição refaz, traz vida. A sua ressurreição restaura e coloca todas as coisas em ordem novamente. Então aquilo que Adão sentiu, aquela transformação que Adão sentiu, aquele poder de desobediência que estava para o lado de fora, agora entrou para dentro. A sua natureza mudou. Os seus olhos se abriram, conseguiu se enxergar. Os seus olhos se abriram, conseguiu ver o mal. Imagine agora Jesus mudando o rumo da história, colocando todas as coisas em ordem novamente. E nós podemos ser participantes desse triunfo, dessa vitória, dessa vida que o Senhor nos proporcionou. Eu creio que muitos creem num Jesus histórico, na Bíblia como um livro, num Deus que todo mundo fala, mas que não foi experimentado, que ainda não foi sentido, vivido, como uma transformação de natureza, como uma transformação de vida, como uma transformação de propósito, como um reposicionamento no reino de Deus, como um reposicionamento na família do Senhor. Imagina quantas pessoas compartilharam hoje fotos, mensagens de que Jesus vive. Talvez você foi uma delas. Imagina quantas pessoas anunciaram a mensagem hoje: Ele vive, a tumba está vazia. Aproveitaram o tempo de Páscoa
aproveitaram o embalo, aproveitaram o vento que soprou e anunciaram, proclamaram: Jesus vive. Mas o entendimento do Evangelho precisa ser sentido e vivido, e toda a transformação com que a morte e a ressurreição de Cristo teve no homem precisa ser experimentada, vivida, praticada. Esse poder de desobediência precisa ser anulado. Esse poder onde nós temos de desobedecer a Deus precisa ser mortificado. É isso que diz a palavra: mortificar, diz a carne. Morra com Cristo. É crucificar o velho Adão que ainda quer falar aqui dentro. É o crucificar o velho Adão que ainda tem dificuldade de amar. É crucificar o velho Adão que tem dificuldade de ter comunhão. É crucificar o velho Adão que tem dificuldade em aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Ouvimos algo fantástico esse final de semana, que cabe muito bem aqui com Adão: a diferença de discípulo e consumidor. Discípulo é o alvo do saber, um aprendiz, parte do saber para uma vida praticada. O consumidor, a palavra do latim, sumir com. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um serviço, um produto como produto final. Adão estava sendo discipulado por Deus. Deus o ensina o que deveria ser feito: faça isso, assim, assim, só não toque ali. O dia que ele resolveu ser consumidor, a cabeça dele virou, porque ele queria utilizar aquele produto para si. Ele queria utilizar aquele produto como um produto final. Parou nele. Parou nele. Tudo que aquilo que nós buscamos em Deus, que a gente acha que vai parar em nós, é puro egoísmo e narcisismo. Porque a vida que o Senhor quer dar a nós, a cada um de nós, é para transbordar, é para influenciar e transbordar e nos tornarmos discípulos, aprendizes, aquele que passa, aquele que segue para uma vida praticada. Então o resultado dos nossos compartilhamentos, o resultado da nossa consciência de que Jesus morreu e ressuscitou, ela precisa ser experimentada aqui, na vida, no coração, na mente, nas palavras, na vida praticada. A glória que eu dou ao Senhor precisa ser todo dia. Precisa haver uma transformação em minha vida para que eu possa entender, para que Romanos 10, versículo 9 seja a verdade para mim. Se com tua boca confessares que Jesus morreu que Jesus morreu e o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É interessante que a palavra diz que será salvo, e eu lhe pergunto: salvo de quê? Se livrar apenas do inferno e viver uma vida sem propósito, se livrar apenas do inferno e não experimentar a comunhão com Deus, nosso Pai, se livrar apenas do inferno e não experimentar o reposicionamento no reino de Deus, o reposicionamento de uma velha natureza, uma nova natureza, com as coisas novas que tudo se fez. Nossa oração deveria ser, nossa súplica deveria ser: Senhor, a primeira coisa, Senhor, salva de mim mesmo. Salva-me, Senhor, desse velho Adão que quer gritar aqui dentro de mim e quer desobedecer ao Senhor, e quer desobedecer a sua voz. Salva-me de mim mesmo. Salva-me, Senhor, deste mundo.
porque assim nós cremos que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Assim cremos no nosso coração. Nós confessamos com a nossa boca, é a nossa vida. Eu sou de Cristo, é o que nós fazemos. Eu sou de Cristo, vamos cantar para sempre exaltado, é o que nós fizemos. Confessamos com a nossa boca, Ele vive, Ele ressuscitou, mas o meu coração precisa crer que Ele ressuscitou. A minha mensagem, a minha vida praticada precisa ser de alguém que valoriza, que é grato pelo sacrifício de Jesus, por todo o plano de Deus ter me incluído, pelo plano de Deus ter me incluído nesse processo, por Ele não ter me esquecido, mas por Ele ter se lembrado. O que diz a palavra? Ele nos amou primeiro, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Já estava pensado, já estava planejado, e agora eu entro nessa, e em Cristo eu preciso me apegar, porque Ele é um cordeiro que livrou da consequência do pecado, a morte. Ele é o cordeiro que morreu no meu lugar. Ele é o cordeiro que se entregou. Ele é o cordeiro que sofreu. Ele é o cordeiro que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. O castigo estava sobre Ele, que nos traz paz. Todo esse reposicionamento a ter uma comunhão com Deus, todo esse reposicionamento a ser chamado filho de Deus, foi por causa do sacrifício de Jesus, foi por causa do sacrifício desse cordeiro que se entregou. E nós lemos o texto, por isso celebremos a festa, sem fermento, por isso celebremos a festa. Hoje nós vamos celebrar a festa. Hoje nós vamos cear, assim como Jesus ceou com os seus discípulos. E deixa eu te contar uma coisa. Num lugar muito distante no Tocantins, um pastor, amigo meu, fez ceia com biscoito creme cracker. Não tinha pão. Um amigo meu lá na Amazônia fizeram ceia com banana. Já comeu ceia com banana? Era o que tinha, não tinha pão. 8 horas de barco para chegar nos ribeirinhos, 8 horas de barco. O que vocês têm aí? Banana. Então vamos cear com banana. Deixa eu te falar um negócio. A ceia não é o que você come, é quem e o que você celebra. Quando há essa ordem, celebremos a festa. Aqui dentro precisa ter uma alegria por aquilo que Jesus fez por mim. Aqui dentro precisa ter uma confiança, uma crença, uma fé em meu coração de que Ele ressuscitou dentre os mortos e por isso eu tenho vida. Aqui dentro precisa ter uma confiança que essa vida sobrepõe a morte, essa vida anula a morte. E tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que é obra de um velho Adão dentro de mim, precisa morrer. E não vai ter poder, e não vai ter domínio sobre mim, porque fui refeito em Cristo. Fui refeito em Cristo. Comece a mudar o seu coração para que a sua confissão também mude. Comece a colocar o seu coração diante de Deus para que a sua natureza mude. Comece a mudar o seu coração diante do Senhor, no altar do Senhor, entregar totalmente seu coração no altar do Senhor, para que você creia que a vida do Senhor está sobre nós, para que as obras da carne não têm domínio, os problemas não têm domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus.
Nós não vamos lidar e nós não queremos conviver com o velho Adão que está aqui dentro de nós gritando. Ele não precisa gritar, ele já morreu, ele precisa morrer. Isso que é celebrar a festa, isso que é celebrar a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não é possível que nós só celebremos o fato de quando morrer ir para o céu. Não é possível que a gente viva um evangelho tão místico, que a gente está esperando a salvação apenas quando morrer. E digo mais, alguns crentes nem têm a certeza assim, e vai pagar para ver quando morrer. Quando morrer eu vejo, né? Não é possível que a salvação será apenas celebrada quando eu me encontrar com o Senhor. Encontremos-nos hoje com o nosso Pai, reposicionados em uma nova natureza que Cristo nos proporcionou. Celebremos hoje ao nosso Deus a salvação que nós recebemos do Senhor. Pelo fato dessa desobediência ser arrancada de dentro de nós, pelo fato da morte, o salário do pecado ser arrancado de dentro de nós, e uma nova veste, uma nova roupa, nós podemos vestir diante dEle. Leia Gênesis e veja, Deus deu uma pele, Deus deu uma roupagem a Adão depois que ele pecou. Ele conseguiu se ver, ele se enxergou que estava nu, ele enxergou sua vergonha, ele pôde enxergar, e aí Deus deu uma nova roupa para ele. Agora imagine as vestes que nós recebemos quando Cristo ressuscitou. Imagine uma nova roupa que você recebe quando tudo é refeito. Imagine uma nova roupa que você recebe do Senhor, quando tudo se faz novo dentro de você, quando a sua boca confessa e seu coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Vestes de louvor, vestes de adoração. Para tudo tem uma roupa especial. Para tudo tem algo para nos adequarmos. Você vai no casamento, você vai de terno, a noiva vai vestida de noiva. Você vai trabalhar, você tem um uniforme. Você vem para a igreja, você tem uma roupa. Você vai dormir, você tem outra. Você vai ficar em casa, você tem aquela roupa. Zusa, vote Zusa. Agora imagine a roupa que Deus deu a Adão. Olha, tome aqui essa roupa. É temporária. Porque tenho preparado vestes de louvor, porque tenho preparado vestes brancas para todos aqueles que celebrarem a festa do Senhor, para todos aqueles que confessarem com a sua boca e crerem com o seu coração. A morte é temporária, espere só um pouco, vista essa roupa enquanto isso. A morte é temporária. Já estava tudo pensado, planejado por Deus. E graças a Deus Ele te incluiu. Diga isso à pessoa que está do seu lado. Louve ao Senhor, Ele incluiu você nessa. Fale para alguém, louve a Deus, Ele incluiu você nessa. Louve ao Senhor, Ele incluiu você nessa. Diga a Ele. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Êxodo 12, 1. Abre, vamos lá. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no dia 10º desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa.
Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O cordeiro sendo repartido para uma família. Quem disse que a salvação é individual? A palavra de Deus diz assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, no mínimo, a salvação requer 2 pessoas. Quando Deus institui a Páscoa, Ele fala um cordeiro para toda a família. E se for o cordeiro muito grande, sua família for muito pequena, por favor, convide outras famílias. De um Deus que salvou toda a humanidade. E o seu cordeiro agregou os filhos como uma família. E nós vamos celebrar isso. O privilégio e a oportunidade de pertencer à família de Deus. Hoje tem tantas pessoas felizes por vários motivos, alegres por vários motivos, espontâneas por vários motivos. Hoje muitas pessoas estão viajando. Imagina, é felicidade você poder viajar. Hoje tantas pessoas encontraram suas famílias, estão almoçando. Outras estão felizes porque o time delas ganhou. No Brasil inteiro, um monte de time foi campeão. Um monte de pessoas felizes, alegres, celebrando a conquista. Mas escute algo. Jesus merece uma igreja melhor. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, Jesus merece uma igreja melhor. Diga isso para mais alguém. Jesus merece uma igreja melhor. Até alguém entender. Não há celebração neste mundo que possa ser maior do que a celebração de um povo que se tornou o povo de Deus. Se a Bíblia diz assim, confesse com a sua boca que Jesus morreu dentre os mortos, creia com o seu coração que Ele ressuscitou. É uma ordem da palavra. Celebre a festa. Não só em Páscoa, mas como é a centralidade do Evangelho, é a festa que nos deu identidade, é a festa que nos tornou família do Senhor, porque o Cordeiro foi para uma família. É para separar tudo na vida, é para colocar tudo na vida abaixo. Todas as alegrias que se tem abaixo da alegria maior que é poder ser salvo, alcançado por Jesus. Que é poder não ter mais uma natureza pecaminosa, mas ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Poder experimentar a salvação de Cristo Jesus. Há alguns anos atrás, um evangelista chamava na frente e pedia para alguém levantar a mão, aqueles que quisessem aceitar a Jesus. Foi daí que começou os apelos. Não faz muito tempo. E aquele dia que você levantou a mão a primeira vez, você aceita Jesus como meu suficiente Salvador e Senhor, é baseado nesse versículo de Romanos capítulo 10. Confesse Jesus, diga: Senhor, escreve meu nome no livro da vida.
Mas eu creio que um versículo não é apenas para um ato ou para um comportamento, é para uma vida inteira. Eu creio que a alegria, a satisfação, o prazer, o privilégio de poder sentir salvação aqui dentro, a transformação que Jesus fez aqui dentro, é para uma vida inteira, é para uma vida abundante, é para uma vida transbordante do amor do Senhor. Hoje é dia de nós sentirmos essa alegria da salvação. Pega essa aí. Hoje é dia de nós sentirmos a alegria dessa salvação e clamar ao Senhor: mais amor, por favor, Senhor. Eu quero sentir mais amor, mais paz, eu quero mais paz. Prazer em estar em tua casa, prazer em ser refeito pelo Senhor, prazer em viver contigo, prazer em poder louvar ao Senhor, em poder adorar ao Senhor, prazer em estar em comunhão com Jesus.